Signo de Gêmeos, tudo bem com todos vocês? Bem-vindos à sua leitura semanal. Essa leitura é para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Gêmeos. Não ressoará com todo mundo. Pegue só o que fizer sentido, o que não fizer sentido, descarta para o universo. Se você é novo por aqui, te convido a me seguir, ativar os sininhos de notificações. Assim você será avisado sempre que um novo vídeo for lançado. E como forma de agradecimento, você pode curtir, comentar, compartilhar, hypar o vídeo. Vamos lá, signo de Gêmeos, licença para entrar na energia de vocês. Energia do 6 de ouros. Fundo do maço, 7 de copas, ilusão. Energia central, 6 de ouros. Vamos entender isso, Gêmeos? O 6 de ouros é uma carta que fala de indecisão, de entrave, de apenas o geminiano que pode gerir essa energia, que pode gerir as próprias escolhas. Parece que você não tem muita você está sem perspectiva, é um momento de indecisão. Também é uma carta que fala de equilíbrio de troca das relações, o equilíbrio entre o dar e receber. Agora, essa hesitação, deixa eu já pegar o 7 de copas, que é a carta da ilusão. É uma ilusão no nível, assim, de delírio, sabe? De véu mesmo, de não enxergar as coisas. Ai, não, Júnior, meu gato. De não enxergar as coisas, tá tudo embaçado, tudo atrapalhado, sem perspectiva. O 7 de copas é no sentido assim de vaidade, de devaneio, é essa palavra que eu queria, que veio. Então é uma energia assim, tô viajando na maionese, é essa energia do 7 de copas. Agora, a gente precisa entender por que isso está acontecendo. Qual é a base desse 7 de copas? Qual é a base dessa ilusão? Qual é a base dessa dor, desse... Aqui é uma carta de obstáculo, né? É uma carta de entrave, que as coisas estão financeiramente no terreno, aqui no material, travadas. 7 de copas, que é a ilusão. Já vou pegar o 6 de ouros aqui, só um minuto. E nós já vamos clarear essas energias para entender melhor por que desse entrave e por que dessa ilusão para o signo de Gêmeos. Por que será que as coisas estão travadas? Por que será, Geminiano? Eu só vou pegar os bonequinhos aqui para colocá-los na bandeja. Seis de ouros e o 7 de copas. Ok, vamos lá. Clarificando, 6 de ouros e 7 de copas para o signo de Gêmeos. Tem um 10 de ouros. O 10 de ouros é a carta de solução, de progresso. Então, tá vindo, tá no caminho. Tá para acontecer, mas tem essa hesitação, tem essa ilusão e hesitação. É isso que a gente precisa clarificar, entender por que tá nessa... Parece uma transição, né, Geminiano? Algo que não vem, que não acontece, que não vai, que não chega. Aonde está o aprendizado? Aonde está onde estão as travas aqui? Dez de ouros. Vamos clarificar essas energias.
Clarificando. 2 de paus. Você tá parado feito um 2 de paus. O 2 de paus, por um lado, é uma carta que diz assim, bora, vamos planejar, 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 planejar. Às vezes você fica só planejando, planejando, planejando e não vai. E não acontece. É essa energia do 2 de paus. Às vezes as coisas não fluem. Porque tem um bloqueio aí nesse sentido de... Sabe aquela expressão? Parado feito um 2 de paus? É isso. Agora, por quê? E aqui é comportamento. Essas cartas todas dizem respeito ao comportamento do geminiano. Não é algo do destino, um aprendizado, algo maior. Não. É o comportamento do geminiano. Parado feito um 2 de paus. Por que o geminiano está iludido? Por que o geminiano está parado? O que está acontecendo? Vamos clarificar essas cartas aqui. Como eu costumo dizer, vamos escarafunchar aqui até a gente entender o porquê disso. Porque não adianta só constatar e o geminiano está parado. Tá, isso o próprio geminiano já deve saber. E é na parte financeira. Na parte de planejamento, ou talvez fique só no mental planejando e não vai, não flui, mas tem uma ilusão. Essa ilusão que a gente... É uma ilusão, essa aqui é uma ilusão forte, o 7 de copas. É assim no sentido de devaneio mesmo, imaginação excessiva, e ela é destrutiva. Então é o próprio pensamento, é algo do próprio campo mental do geminiano, preso em ilusões, em promessas não cumpridas, em erros do passado, em fracassos. Então fica lá nesse looping, provavelmente pode ser uma questão de trauma, onde tem uma abertura de caminho aqui, tem um 10 de ouros, mas está parado. Pode ser por conta disso devaneio aqui. Vamos clarificar para entender melhor. Lembrando que é coletivo, que é geral. Olha lá. 4 de copas. O 4 de copas é a carta da... É mais, não é mágoa. Mágoa é mais o 5. O 5 de copas. O 4 é um desânimo no sentido assim de desconfiança, de ideias. Ó, de novo, mental. Apesar de ser uma carta emocional, 2 cartas emocionais, você tá lá naquela desconfiança, naquele sentimento negativo, de ideias equivocadas, de uma insatisfação, você acaba com isso rejeitando oportunidades. Eu costumo dizer que é a carta da birra, mas não é nesse sentido de birra de criança. É assim, eu rejeito a oportunidade, por isso que eu falo de birra, mas é por conta desses padrões de pensamentos totalmente negativos. E esses pensamentos negativos, eles vêm de experiências passadas, né? Ninguém tem um pensamento negativo porque hoje eu resolvi acordar e ter pensamento negativo. Não, são bloqueios que estão aí na personalidade, esse desânimo, essa desconfiança, a partir de vivências passadas. Vamos entender melhor, gêmeos. Você precisa assumir as rédeas da sua vida. O arcano do carro é uma carta que fala de direção, de sucesso, de progresso. Porém, esse progresso ele só vem quando você assume as rédeas da vida. Porque ó, tem um leão um de cada cor. O que significa isso? Que um pode puxar a vida para um lado e outro para o outro. Mas é você que vai segurar as rédeas e você que vai direcionar para onde você quer ir, né? Então, gêmeos, esse arcano ele fala assim de poder de aproveitar as oportunidades que estão no seu caminho para você conseguir se direcionar para a vitória. Não é só assim, chegou a carta do carro, então as coisas vão andar. Vão andar, mas para que direção? Para que lado? Se você está parado, se você está preso aqui nesse desânimo, nessa insatisfação, na rejeição de situações do passado, ilusão. Onde que o geminiano está bloqueado? Por favor, clarifica, por favor, aonde estão os bloqueios do geminiano. Nossa, a rainha de espadas. A rainha de espadas, ela tem uma frieza, uma intolerância, sabe aquela língua afiada, um egoísmo até, e um isolamento.
é um isolamento, é a frieza no sentido a ponto de se isolar. Gente, ninguém se isola à toa. Provavelmente está ligado a algum trauma. Que pode ser questões da infância, decepções afetivas. Tá bem travado, né, Gêmeos? Geminiano que eu tô me conectando, é claro, né? Deixa eu pegar aqui a Rainha de Espadas. Aqui. Rainha de Espadas. Ela é a carta do isolamento. Se iludiu, ficou preso nas frustrações, sensação de desânimo, de desconfiança de todo mundo e isolamento. Apesar de ter os caminhos abertos aqui, clarificando os bloqueios para os geminianos, por favor, para a gente poder transmutar, transformar isso, entender, tá, tem bloqueio, tá parado, tá isolado, mas por quê? Onde está o conflito emocional da questão? Vamos entender isso, vamos clarificar. Virou a torre, a mágoa, quer dizer, o 5 de copas, que é tudo emocional, gente. Puxa vida. O 5 de copas é a carta da mágoa. Então, ó, saiu o 4 de copas e o 5 de copas. O 5 é assim, aconteceu, tem coisa, tem emoções aqui positivas, né? Tem 2 taças em pé, mas machucou tanto. E o geminiano tá preso nessa sensação de abandono, nessa mágoa, nessa frustração. Mágoa é raiva acumulada. Distanciamento, outra carta que fala de distanciamento, tem arrependimento, tem melancolia, tem amargura. Tá muito machucado o geminiano que eu tô me conectando. Mas aí vem a torre e o enforcado. A torre é quando sai a torre, eu sei que é um dos momentos mais difíceis da vida da pessoa, porque ela é a queda da ilusão. Essa carta aqui é a ilusão, ela é a ilusão no sentido de devaneio mesmo. Eu já leio a notícia aqui, gente. A notícia, tá escrito, só um minutinho. A torre, ela é a queda do ego, tá? Queda do ego, que é essa coroa. Mas ela é a queda da ilusão. Muitas vezes a gente construiu alguma situação, seja um relacionamento familiar, com irmãos, com, sei lá, primo, né? Baseado no que a gente achava, no que a gente acreditava, no que a gente projetava, tinha de expectativa. E aí, ou com amizades, ou relacionamentos, e aí vem. Ou com a própria mãe, sei lá, né? Cada um adapta a sua realidade, ou com diversas pessoas numa situação. E você e aí você ficou frustrado, né? A carta da frustração. Magoado, preso nessa mágoa, se isolou. E apesar dos caminhos abertos aqui, ó, para você pegar a sua vida e falar, vamos embora. Mas como ficou preso nessa dor, o que o universo faz? Te manda uma torre. A torre é um dos momentos mais difíceis, sim, da vida da pessoa. É um momento que dói mesmo, né? Porque derruba toda a estrutura, tudo que você achava, tudo que você entendia, tudo que você projetava. E quando cai essa ilusão, ela machuca, e machuca muito, muito mesmo. Então, aqui ó, 5 de copas, vou colocar aqui na bandeja com água. Então, Gêmeos, ela é dolorida, mas ela é maravilhosa porque ela quebra todas as ilusões, inclusive as ilusões sobre si mesmo. Os raios são os raios divinos, os raios da verdade. E quando cai, dói muito, claro, mas é o que vai te libertar. E a partir do momento em que você se liberta dessa ilusão, porque a torre foi construída sobre ilusões, vem a energia do enforcado. A energia do enforcado, eu prefiro chamar de pendurado, porque ele não está enforcado, ele está preso pelos pés.
com uma folga aqui, com os braços cruzados, feliz da vida. O que indica essa carta? A necessidade de olhar o mundo por outra perspectiva, olhar o mundo de outra forma, por outro viés. É uma carta de, assim, de ineficácia, de sacrifício, de impossibilidade, de dificuldades, de uma busca pela perfeição, de carta de obstáculo, né? De condução. Tem uma ineficácia nessa condução aqui na vida. E aí ele vem e fala assim, gente, tá tudo errado. Tá tudo errado, olha o que aconteceu, vamos parar. Vamos sair do padrão de vítima. Ah, mas quer dizer que as pessoas não nos machucaram? Sim, as pessoas nos machucaram. E doeu. Suas cartas aqui indicam que a dor foi gigantesca. Doeu e muito. Ok. E aí eu fico, a partir daí, presa eternamente, com 50, 60, 40 anos, presa nesse padrão de dor, nesse padrão de vítima. Sim, fui vítima. O problema é permanecer nesse padrão. Quando eu permaneço nesse padrão, o que acontece? Inconscientemente, eu crio obstáculos na minha vida para justificar o padrão. Olha o que fizeram comigo quando eu era criança, quando não sei o quê, né? Então eu fico auto-boicote, eu fico naquele ciclo vicioso que dói pra caramba, me machucando cada vez mais, porque, sim, fui vítima, e era criança, não sabia o que fazer com aquilo, só que aí vem a torre e fala assim, chega, vamos tomar consciência e vamos sair desse padrão. Foi vítima? Foi. Reconheça o quão forte foi a sua criança, para ela superar tudo isso, e dê forças, a força da criança e não a dor, saia do padrão. Olhe o mundo por outra perspectiva e vem a partir de bloqueio, porque essa carta indica bloqueio. Então as coisas começam a ficar bloqueadas para que você consiga enxergar onde você está preso em padrões, para mudar a perspectiva, mudar a forma de ver a situação. Deixa eu pegar a carta do enforcado aqui para colocar na bandeja com água. Só um minuto. E aí, quando a gente enxerga o padrão e racionalmente tem a vontade de sair desse padrão, as coisas mudam, as coisas começam a mudar. E é esse o objetivo, sair desse padrão, porque esse padrão, ele foi construído lá na infância, né? E às vezes a gente fica repetindo esse ciclo e não sabe por que a gente está preso num padrão que se repete, se repete, se repete. E as coisas não andam. Deixa eu puxar aqui os sentimentos pelo tarô de Osho. Vamos ver. Ó. 3 anos de relacionamento. Ó, eu tô lendo aqui. 3 anos de relacionamento. Ele terminou de um dia para o outro. Virou as costas e fechou. E você não falou tudo o que precisava. Então, quanto tempo? Dói. Vamos, sabe, que nem cachorrinho machucado. Chorar lá embaixo da escada. Dói pra caramba. Vive o luto. Entende aonde que estão os erros, quais foram os padrões, qual é a nossa parte da responsabilidade, busca ajuda terapêutica, seja uma constelação, a forma que for. Eu sou terapeuta há 19 anos, além de usar o tarô como base para acessar o inconsciente, na psicologia analítica e arquetípica. Buscar, não estou falando que é fácil, porque não é, porque quando a gente está nessas cartas aqui, a gente está muito machucado. Mas a gente viveu uma ilusão. E o inconsciente da gente, ele só repete aquilo que a gente conhece. Então, se lá na infância eu aprendi a me iludir para suportar o quão terrível era minha mãe, meu pai, meus irmãos, a família tóxica, eu criei um padrão de ilusão. Então, eu vou atrair relacionamentos repetitivos, tóxicos, para confirmar aquilo que já estava na minha infância. Então, quando vem uma torre, vem um término, dói pra caramba, mas eu paro e olho para o aprendizado da situação para que eu consiga olhar o mundo de outra forma e com isso mudar esse padrão para que isso não se repita na minha vida. Eu não estou falando que é fácil, porque não é. Não é nada fácil. Mas são oportunidades que o universo nos dá para que a gente aprenda com isso e não repita esse padrão novamente. Clarificando as energias para o signo de Gêmeos.
Olha lá, voltando-se para dentro. É isso que a gente precisa. Olhar para as nossas sombras. O que é sombra? Sombra, o nome sombra é tão ruim, né? O nome eu acho muito infeliz. Porque sombra é tudo que a gente recalcou na infância. Por exemplo, tinha lá uma raiva porque o irmãozinho pegou o brinquedo, quebrou e ficou com raiva. Aí vem a mãe e fala, não briga com seu irmão. E você está explodindo de raiva. Aí quando a mãe vem e fala, não briga com seu irmão, com a sua irmã, o que você faz com aquela raiva? Você engole e coloca lá na sombra. Tranca ela no porão, as 7 chaves aquela raiva. Pra quê? Pra ser amado pela mãe, pra obedecer a mãe. E aí aquela raiva, aquela mágoa, aquela dor, aquele medo, aquele sentimento de não ser ouvido, de não ser acolhido, fica tudo lá guardado. E aí o que vai acontecer na vida? Isso tá lá na minha sombra. O que é na sombra? No meu inconsciente. Eu guardei, a minha criança fez um esforço tremendo, guardou isso para ser amado. Então eu crio um padrão de ilusão enorme. Isso aqui é devaneio puro. E aí eu atraio relacionamentos que confirmam a minha ilusão, que confirmam o que eu guardei no meu inconsciente. Então eu não enxergo as pessoas como elas são. Eu estou presa num padrão de ilusão. Por quê? Porque na infância eu tive que criar uma ideia de uma mãe perfeita, por exemplo, para poder ser amada. E de uma criança perfeita onde não éramos, nunca fomos, né? E é essa dor que... Porque assim, o Lacan, que é outro psicanalista incrível, ele costuma dizer que quando a gente recalca as nossas dores, elas extravasam pelos poros. Por exemplo, uma pessoa na vida adulta fala não sei o que lá pra mim, que sem querer pegou na minha dor de infância, onde eu me senti sei lá, rejeitado, não considerado, qualquer coisa. E aí vem uma ansiedade, vem uma fome nervosa, vem uma compulsão, aquele comportamento, ele extravasa tudo que está recalcado lá na sombra. Como é que e é tão fácil, não estou falando fácil assim, teoricamente, né? Quando a gente sente, por exemplo, uma angústia, é parar, porque a angústia é o único sentimento que não mente. Aquele desconforto, aquele nó na garganta, aquele aperto no peito, aquela angústia que a gente fala assim, qual é o sentimento que está aqui? E pedir para aparecer em sonho, em ideias, em déjà vus, e a hora que vem é uma raiva, é um medo. Falar em voz alta para sua criança, a gente sentiu muita raiva. E a gente guardou essa raiva, como nós somos fortes. Só de trazer para a consciência, isso que é iluminar a sombra, trazer para a consciência. As coisas mudam. Mudam de uma forma. E aí, quem sabe, a gente consegue evitar uma torre. Porque a gente começa a ver o mundo por outra perspectiva. O quão forte foi a nossa criança para que suportasse, inclusive criou aí uma ilusão, ó, carta de estresse. Passou muito estresse na infância. E esse estresse, ele se perdura até hoje. Até hoje. Tá fazendo malabarismo com velas acesas, com chama, olha o estresse. Sobre uma bola e um macaco ali com uma agulha estourando. Olha o estresse que tem essa carta. Então tem muito estresse, muita coisa guardada, recalcada. E aí você, nesse estresse, nesse ambiente tóxico que viveu, precisou se iludir. A criança criou um mundo de fantasias, de família perfeita, de mãe amorosa, onde não era. Por exemplo, né? Tô dando um exemplo aqui. E aí quando cai o véu, a torre é a queda desse véu. Dói. Mas aí a gente consegue olhar o mundo por outra forma, de outra perspectiva. Segurar as rédeas da nossa vida. E aí a prosperidade vem. Porque, por enquanto, aqui, essa ilusão, na verdade, ela é um auto-boicote. Nada mais do que auto-boicote. Okay? Vamos agora tirar uma runa. Tem aqui a participação, pega uma runa, Berenice, da minha assistente, Berenice, né, Berê? Vamos lá, vou pegar uma runa. Jebo. Runa Jebo.
Dá pra ver? Deixa eu ler o que Gebo significa. Gebo fala de relacionamento. Gebo, de associações. O significado principal desta runa é o surgimento de relacionamentos bem-sucedidos nos setores afetivos, nos negócios ou projetos. Será o encontro harmonioso de duas partes, resultando no equilíbrio exato para o sucesso. No entanto, este relacionamento deve ser permeado pelo respeito mútuo em relação ao espaço alheio, não perdendo sua individualidade. No relacionamento, a possibilidade de encontro com a alma gêmea. Então, gente, quando a gente se respeita, sai dessa ilusão, vê o mundo por outra perspectiva, assuma as rédeas da vida, encara a sombra, e aí a gente pode ser inteiro em quem a gente é, nisso vem o relacionamento. Eu vou pegar agora uma carta que a Berenice deitou em cima, que é do oráculo da roda de cura. Esse oráculo, ele traz mensagens. Esse oráculo ele foi escrito por mim. Ele está à venda no Mercado Livre, está à venda também no meu site. Se quiser me mandar um oi no WhatsApp, eu te mando o oráculo. Baseado na roda de cura dos índios Sioux Dakota. Essa tribo ela vivia naquela região onde hoje é Chicago, divisa com o Canadá. Nos Grandes Lagos. E tem um conhecimento até para constelação xamânica totalmente diferente da constelação tradicional. E aí fala, mas não é Bert Hellinger. Bert Hellinger tinha contato com xamã, vocês não sabem. Tá no livro de memórias dele, escrito pela Sophie Hellinger. Esses contatos com xamãs. Olha que lindo, isso aí é a lua da volta dos sapos. Volta dos sapos fala de... Sapo é o quê? Girino, metamorfose e transformação. É o que a gente está vivendo aqui, certo? Então, equilíbrio, estabilidade, flexibilidade. O que é essa flexibilidade? É olhar o mundo por outra perspectiva. É o reconhecimento do valor do trabalho, da criatividade. Saindo da rigidez, saindo da teimosia. Vamos ler. Ô, Berenice! Filha. Carta 17. A lua da volta dos sapos indica um período de equilíbrio. Você aprenderá a trazer estabilidade para a sua vida sem cair na teimosia ou na rigidez. É um momento para reconhecer o valor do trabalho duro e utilizar suas habilidades criativas para criar ordem, harmonia e beleza ao seu redor. Vamos fechar agora com o oráculo da lua, do poder da lua, que também traz mensagens lindíssimas. Você está em processo, geminiano, um processo de transformação da sua individuação. É o único caminho para a evolução espiritual, que é olhar para a sua sombra, voltar-se para dentro. Nossa, é lindo demais. E com o auxílio maravilhoso da espiritualidade. Lindo demais. Aproveitar a Berenice aqui para apoiar a carta, né, Berê? A bagunça que você fez nas cartas, meu amor. Mais uma carta. Ouça sua voz interior. Progresso material vem, ó, 10 de ouros. Mas precisa trabalhar tudo que você guardou. E você criou uma ilusão dentro de você, sabe? De modo que até as amizades, as pessoas que você encontra na vida, reforçam esse padrão que você guardou isoladamente lá da sua infância. É hora de transformar tudo isso, que o sucesso vem. Bom, eu espero assim de coração ter ajudado. Curta, comente, compartilhe. E a gente se vê na próxima leitura. Até lá, gêmeos!